Muito bom dia! Que prazer imenso estar aqui com vocês nesta manhã desse sábado, estreando pela primeira vez aqui no Net4. É muita felicidade e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade. Eu espero que vocês gostem muito desse treinamento. É um tema um pouquinho diferente, né? Hoje nós vamos falar sobre postagens forever. Então, já pega caderninho, já pega caneta, já vão anotando tudo o que vocês puderem e não se esqueçam de comentar bastante aqui no chat para a gente ir acompanhando vocês, tá bom? Então, vamos lá para mais um treinamento muito gostoso. Primeiro, eu gostaria de desejar um ótimo sábado para todo mundo, né? Muito bem-vindo aqui ao sistema. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre postagens, né? As postagens que para muitos é um bicho de sete cabeças, mas hoje eu vou desvendar isso aqui para vocês de uma forma muito mais tranquila. Vocês vão descobrir, né, o segredo de uma presença online autêntica e lucrativa, lógico, para o seu negócio. Bom, só me apresentando um pouquinho, né, para quem não me conhece, eu sou Fabi Ogura, eu sou formada, né, em publicidade, já estou nessa jornada aí há mais de 14 anos. Eu sou especialista em fotografia, né, eu fundei já uma agência de marketing digital, que é um grande orgulho para mim. E tenho bastante alunas de consultoria, onde a gente ajuda aí, né, a destravar, usar as redes sociais ao favor. E lógico, eu sou apaixonada por compartilhar, né, o dia a dia e os benefícios aí que o nosso negócio tem, né, para nosso estilo de vida, para nossa saúde, nossa beleza e nosso bem-estar. Bom, já vamos começar então. Sua rede social, ela não é uma vitrine, né? Ela não é uma vitrine de produtos, um panfleto digital. Ela é um palco para você contar a sua história. É isso que vai gerar conexão. Isso que nós precisamos virar essa chavinha, né? Estar nas redes sociais, não necessariamente você precisa ficar lá se matutando, meu Deus, tem que postar produto, produto, produto. Não! Aqui na rede social, ela é uma rede de conexão. Então, você tem que criar isso daqui como um palco para você compartilhar suas histórias, seus momentos, sua trajetória, suas pequenas e grandes conquistas, que isso faz toda a diferença, né? Então eu falo que o Instagram, por exemplo, é como se fosse um laboratório, né? Um laboratório de experiências, vivências, trocas, e você se conecta com as pessoas do qual geralmente a história é muito parecida, acontecimentos do qual você passou, e aí você vai trazendo essa vivência para o seu negócio, né? Então, aqui eu sempre falo de uma forma muito leve, crie essas conexões que realmente, né, eu falo que são fãs que acompanham a nossa trajetória nos negócios. Então, aqui na rede social, eu sempre assim dou dica para os meus, né, para os meus alunos. Não transforme isso em apenas produto, 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 né? Coloca lá a imagem do produto com o preço. Não é isso. É diferente quando você traz o que esse produto, por exemplo, fez para você, né? Então é muito diferente e vocês vão acompanhar um pouquinho mais detalhes com isso. Eu coloquei aqui como exemplo grandes marcas, né? E Instagrams estão começando. Você não precisa se preocupar com o número de seguidores agora. O mais importante é você começar. Então, como que eu sempre falo? Menos produto e mais propósito. O que faz você estar aqui hoje para falar com as pessoas? Qual é o seu motivo? Qual é o seu propósito? É isso que você tem que trazer para os negócios aqui. A forma de falar tem que ser sempre o seu jeitinho. Fá, eu ainda tenho muita vergonha de falar. Não tem problema, comece mostrando sem aparecer. Depois você vai falando com a sua voz para gerar identificação. Quando você estiver segura, você vira a câmera para você. Mas, no entanto, vai devagar, no seu tempo. O mais importante é sempre pensar o que sempre tem alguém querendo ouvir a sua história. Isso é muito importante, tá? Então, conecte, sempre se conecte antes de querer vender, porque eu falo que venda, ela é realmente uma consequência, eu falo que ela é
praticamente assim o penúltimo pilar aí de um bom relacionamento, né? Então, primeiro você cria conexão, você vai mostrando ali o seu dia a dia com os produtos, o que fez, né, no seu corpo, na vida dos seus negócios, financeiramente, enfim. E aí, através disso, você vai, né, sem querer vender, vendendo. Porque as pessoas vão se identificar com a sua história, às vezes com algum momento que você está passando, algum resultado que você teve. Então é muito importante você se conectar antes de vender, tá bom? E lógico que aqui nós estamos falando sobre inspiração. Então, inspirar antes de oferecer algo, né? Às vezes nós estamos tão preocupados em fechar uma venda que a gente esquece dessa trajetória importante, né? De você ir aos poucos, lapidando essa. Eu falo que é como se fosse um relacionamento. Primeiro você olha, vê se você gostou, você vai paquerar, né? Vai fazer aquela troca de olhares, vai com jeitinho chegando, vão se conhecendo, e aí é o momento onde, né, você pede namoro, enfim, onde você realmente sela esse relacionamento. Aqui nas redes sociais é a mesma coisa. Então você tem que ter muita paciência, muita cautela com o que você tá ali, né, podando, porque todas as pessoas que estão ali, a gente não fala de produtos, a gente fala de pessoas, são pessoas reais que estão se conectando com você. Então lembre-se sempre disso. É como se fosse um relacionamento, né? Então você começa a paquerar, você vai, né, conquistando aquela pessoa para depois você oferecer algo, tá bom? Bom, eu separei aqui três pilares importantíssimos, né? E esses três pilares eu utilizo muito quando eu vou fazer a criação dos meus conteúdos. O primeiro de todos é o pilar da solução, né? Ou seja, você não tem que ficar aqui como um vendedor, né? Você tem algo, você tem que mostrar para sua audiência o que você resolve na vida dela, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, né? O aloe vera. Quando a gente fala do suco, o que que é interessante a gente falar? Que o suco ajuda na digestão. Quais são os benefícios que trouxe na sua vida para que o seguidor Para que assista, o, para que né, o cliente, enfim, vai se interessar pelo estilo de vida, pelo corpo que você transformou, talvez aquele feedback de um cliente. Então é muito importante quando a gente vai falar, né? Quando a gente quer mostrar algo, não ficar vendendo. Por exemplo, se eu pegar um produto aqui e vou falar para vocês, gente, esse aqui, vou pegar aqui um produtinho. Esse suco aqui, ele me ajudou muito, ele custa tanto, você pode pegar aqui pelo link, é muito bom, muita gente está usando. Quando eu venho aqui e vou divulgar, né, o produto e falo o valor, parece que eu estou querendo, sabe, forçar uma venda. Olha só a diferença de quando eu pego e vou tomar o suco e vou contar, por exemplo, nossa, isso aqui me ajudou bastante. Eu tinha um sério problema com gastrite e eu não tenho mais. Nossa, isso aqui salvou minha vida. Vocês entendem a diferença de a gente querer forçar algo, né? Vir aqui como se fosse uma garota propaganda. Falar de algo, falar de valor, eu tô mostrando o que eu quero vender, certo? Então, vamos tentar uma abordagem diferente. Se eu vier aqui e falar para vocês dos benefícios, o que causou, o que fez, o efeito que teve para mim, ou para uma amiga, ou para alguém da minha família, é totalmente diferente. Isso faz, assim, um diferencial. Então, fale, né, do suco, como ele ajudou você, qual é os produtos nossos de skincare, né, que tem muita coisa boa, ácido que não agride pele, né? O nosso V-Force, que traz mais energia para o dia a dia. Inclusive, para nós, né, que estamos aqui mostrando dia a dia, mostrando todo esse, eu falo, o nosso estilo de vida, as pessoas gostam de ver o que ela toma, o que ela usa, o que ela passa. O cabelo dela tá sempre brilhante, a pele dela tá sempre, né, bonita. Então, a gente gera pequenas curiosidades para que a pessoa ela fique ali no seu Instagram,
stalkeando você por algum momento que você vai compartilhar algo, opa, eu vou querer, entende? Então tem que ser de uma forma muito sutil, muito leve, muito natural. Esse é o pilar da solução, ou seja, é muito importante a gente não se esquecer de mostrar o qual é a solução que a gente traz para os nossos clientes, seguidores, fiéis aí, né? Pessoas. Por quê? As pessoas têm um problema e nós temos a solução. Então, quando a gente vai falar de produto, de negócio, lembre-se disso. Qual é a dor que você resolve, né? Então, quando eu vou gravar vídeo, quando eu vou criar conteúdos para o Instagram, eu sempre penso nessa pergunta: qual é a solução que eu tenho para tal problema? O que hoje as pessoas mais estão, por que elas estão na internet? Elas buscam algo, né? Eu falo que todo momento tem gente querendo comprar. Então, é de uma forma, nós temos que nos posicionar de uma forma profissional, né? Então, não transformar o nosso negócio em catálogo de vendas, em garota propaganda. Não! Transforme o seu negócio em algo que gere valor para outra pessoa, que a venda ela é consequência de tudo isso. Então, lembre-se disso. O pilar da solução é o que você soluciona na vida da pessoa. O segundo pilar, eu falo que é o pilar da comunidade. Quando a gente gera, né, quando a gente cria comunidade, é muito importante porque as pessoas gostam de fazer parte disso. Então, eu falo que a gente tem que criar um espaço de troca. A sua rede social pode ser isso. Um espaço onde as pessoas, elas queiram estar. Sabe aquela vontade? Tipo o clube da Luluzinha? Por que será que as pessoas gostam de fazer parte disso? Porque é uma comunidade. E quando é comunidade, a gente sabe que gera valor, gera trocas, experiências, né? Então, e vendas também, lógico. Então, pense nisso. Será que você está você está criando uma comunidade? Grupos de WhatsApp, grupos no Telegram, grupos no próprio, no próprio Instagram, TikTok. Tem pessoas ali que querem fazer parte da sua comunidade. Qual é a comunidade que você quer criar? Quer falar sobre saúde, beleza, bem-estar? Quer falar sobre negócios? Então você tem que criar essa comunidade, né? Então eu sempre falo, o criar comunidade, as pessoas gostam de se sentir parte, de pertencer a algo, né? Então a comunidade é exatamente isso, entendeu? Então faça perguntas nos seus posts, use as enquetes nos stories. Toda vez que você entra lá nos seus stories, na configuração, tem milhares de coisinhas que tem que tá lá, não é de enfeite, é para você usar. Então, joga enquete, converse com a sua audiência, conheça o seu público, que isso faz total diferença, tá bom? Por quê? Como eu falei aqui, as pessoas, elas querem se sentir parte de algo. E é verdade, né? Então, quando você participa dos treinamentos, dos eventos, né, da Forever, tem que postar porque as pessoas que estão de fora, elas não entendem o que é, mas elas estão vendo que é uma comunidade forte, né? Eu falo que é como se fosse, por exemplo, como fala? Grupos, né? Então você cria grupos, você pode criar vários tipos de comunidade, vários temas, e aí você chama as pessoas para fazer parte, ok? E não só as pessoas virem fazer parte do seu, mas você também de outras comunidades, para trocas, para network, né? Que isso é o nosso negócio. E o terceiro pilar que eu gosto muito é o pilar da autenticidade. Então, esse aqui é o que eu mais gosto, particularmente falando, tá? Seja você, né? O maior diferencial é isso, porque você tem a sua história, você tem as suas vivências e a pessoa, e assim, ninguém é igual, né? Nós podemos ter momentos, assim, parecidos, onde a gente, né, se motiva, se inspira, mas você é você. Você tem a sua essência. Por isso que eu sempre falo que quando você começa a se expor nas redes sociais, você tem que manter essa essência única. Só você. Porque isso ninguém tira, ninguém rouba, ninguém apaga, né? E pelo contrário, as pessoas vão querer copiar, mas sustentar personagens
não rola. Uma hora cai. Por isso que, né, tem que tomar cuidado com o que você vai, como que você vai se posicionar aqui. Porque uma hora você fala de um negócio, de repente está falando de outro negócio, aí você fala de um produto, de repente está falando de outro produto. Não, tem que ter uma coerência, né? E para isso eu sempre falo que a única coisa mais especial é que você é única. Você então seja você independente de qualquer coisa. Não vá pelo modismo, né? Não vai porque, ai, porque fulano faz, eu tenho que fazer. Cuidado, né? Tem que sempre eu falo que esse autocuidado no momento que você vai se posicionar é muito importante, tá bom? Então, compartilhe seu antes e seu depois, a sua rotina, né, com os produtos, as suas dificuldades. É muito importante também a gente compartilhar. Por quê? Porque às vezes alguém tá passando pelo que você tá passando e você vai ser inspiração para alguém. Isso é muito interessante. E lógico que isso vai gerar uma conexão genuína, né? Que é o que nós queremos aqui. Nós não queremos apenas seguidores, nós queremos pessoas ali que levantam bandeira, te protegem, te seguem, gostem de você, né? Então isso a gente só consegue com o pilar da autenticidade. Combinado? Então, esses três pilares eu uso como estratégia na hora de eu criar esse conteúdo. É uma coisa, gente, que é aos poucos, não tem como. É devagar, né? Eu falo que não tem como nós, de repente, acordar e, poxa, Fá, eu quero lá ter um monte de seguidor. Calma, vamos devagar. Vamos devagar. Se você posta hoje conteúdo e tem 10 pessoas assistindo, fique feliz. São 10 pessoas assistindo. Poderia não ter nenhum, concorda? Então, nós temos que começar a valorizar e curtir o processo. Ele é lento, ele é devagar, mas ele vale a pena. Combinado? Deixa eu passar aqui o slide. Bom, então vamos praticar, né? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários como que você tem utilizado suas redes sociais. Talvez, como eu tô falando, você tenha usado, você já usa essas três estratégias que eu te passei? Ou não? Fá, por enquanto eu acabo sendo uma garota propaganda apenas e vou mudar isso. Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou ver se eu consigo. é, Acompanhar um pouquinho do que vocês estão mandando. Mas todos esses detalhes que eu estou passando para vocês é o que eu aplico no meu negócio, né? O que tem dado muito certo. Então, tenho certeza que aqui o que a gente está compartilhando é algo real. Então, vamos lá na prática, tá? Eu coloquei aqui uma dica, tá? O momento matinal forever. Isso aqui, todos os dias, para quem me segue, sabe que eu posto todos os dias eu tomando os meus suplementos. É como se fosse um ritual. Então, eu mostro ali, né, em pequenos segundos, um pouquinho do que eu tomo, né? Qual é o objetivo disso? Frisar na mente do meu seguidor, das pessoas que me seguem, que eu me cuido, né? Eu não falo nada, nada, por exemplo, compre esse produto em tal lugar. Não, não, nada. Eu apenas compartilho, né? Eu compartilho como que eu preparo ali, o que que eu tomo, a dose que eu tomo, os comprimidos ali, né? Os suplementos que eu tomo diariamente. E isso gera o quê? Isso gera curiosidade. As pessoas, elas ficam. É muito engraçado que às vezes eu vou andar em algum lugar, alguém me reconhece e fala: Fá, o que que é aquele galãozinho amarelo que você toma? Então, olha só que interessante. A pessoa tá sempre de olho em algo. Ela tá te vendo, né? Então, quando você pode criar vários, eu falo mini hábitos e compartilhar isso com a sua audiência. Eu sou uma pessoa reservada, não gosto de mostrar tudo. Mas então, faça igual eu, coloca lá um cantinho, separa um lugarzinho, mostra, né? Bem focado com a câmera, não precisa mostrar a casa, não precisa, ai, Fá, eu acordo daquele jeito, não quero aparecer, tá tudo bem. Mostra só ali, não precisa aparecer. Você tem que fazer algo que você se sinta à vontade. Não porque todo mundo tá fazendo, combinado? Então, para começar, é muito importante primeiro focar. Tudo que você pode trazer hoje do seu negócio para as redes sociais, perfeito. É uma forma de você compartilhar, é uma forma de você informar, de você educar a sua audiência para que, né, ela te acompanhe e fala: "Nossa, olha que interessante. Eu vejo sempre ela tomando aquele suco, sempre tá com energia disposta, sempre tá com uma pele bonita", entendeu? Então,
o objetivo de você compartilhar algo hoje nas redes sociais é porque lá na frente vai fazer sentido, né? Por exemplo, no período meu de gestação, eu perdi totalmente a frente do meu cabelo. Eu, né? Quem é mãe aqui sabe, né? Que a gente passa naquela fase do reconhecimento do bebê com a mãe, né? E eu perdi toda a frente do meu cabelo. E é muito engraçado que os seguidores acompanharam. Nossa, Fá, é mesmo, você falando, você perdeu. Eu perdi mesmo. E aí, o que eu nunca deixei de tomar? Os meus suplementos. Logo já começou a crescer de novo. E hoje, graças a Deus, né, já tá cheio de cabelo. Então, olha só que interessante. Eu venho educando, né, os meus seguidores a entender que é algo saudável, natural, que eu tomo todos os dias, só me faz bem e só me traz benefícios. Então, muitas mães que perderam, né, estão com queda de cabelo, vieram me procurar, inclusive, para saber o que ela pode tomar. Olha que interessante. Então, é muito importante a gente saber se posicionar, tá bom? Você quer se posicionar como? Se pergunte isso, né? Como um vendedor? Então, tem que saber como que vai divulgar os produtos. Quero me posicionar como empresária da marca? Tem que saber como se posicionar como uma empresária, tá? No meu caso, eu gosto de compartilhar o meu dia a dia, porque venda é consequência, igual eu te falei. Então, aqui eu vou trazer informação, entretenimento, educação, né? E através do quê? De uma rotina leve, de uma. Mostro, às vezes, algumas fragilidades, mostro, porque ninguém é de ferro. E essa transparência que eu tenho com a pessoa, isso traz muita credibilidade para o meu negócio, tá? Então, aqui uma dica, né? Começa com o dia com uma dose extra de bem-estar, né? Que preciso. Quem mais adora essa sensação? Então, conversa com o seu público, não é? Quando você acorda, o que você toma? Você toma alguma coisa para te dar um ânimo? Você toma alguma coisa que vai ajudar aí, né, na sua rotina, corrida, né? Então, você se cuida, converse com a sua audiência. Esse é o seu momento matinal forever, tá? Aqui ia rodar um videozinho, mas muito legal vocês entenderem que, por exemplo, quando é um momento, é legal você fazer todos os dias um pouco, né? Todos os dias de formas diferentes, talvez. Uma você vai tomando, a outra você coloca no copinho, a outra você mostra o seu ritual. Um pouquinho de várias, né? Eu falo de várias, tem como a gente mostrar de várias maneiras o único, né, objetivo. Então aqui eu gosto de trazer como? Para a pessoa lembrar, né, que é importante ela se cuidar, sempre coloco uma frase motivacional ali, né? Então, dá para fazer de várias formas, tá? E dica do dia, né? Eu falo, muito importante você trazer uma coisa diferente para o seu dia a dia, né? Para a sua audiência. Ou seja, a dica do dia, né? Em vez de postar a foto, por exemplo, do nosso creme dental, grava um vídeo falando, né? Rapidinho. Olha, essa é minha dica para um sorriso mais branco, uma sensação de frescor duradoura e ainda por cima não tem flúor. Solta, né? Solta um benefício, uma qualidade. E hoje, gente, todos os nossos produtos, eles não servem para apenas uma coisa, né? Ele tem vários benefícios, né? Inclusive, eu descobri de usar mesmo, né? Que o não ter flúor no nosso creme dental é bom até para quem tem gastrite, né? Quem tem gastrite aí com flúor fica muito mais ácido, né? Faz uma queimação muito maior. E o nosso não tem. Pelo contrário, o nosso tem aí componentes, própolis, aloe vera, que ajudam, né, numa saúde bucal, né, muito mais saudável, muito melhor, cicatriza, né, mantém ali o hálito fresco, né. Então, é legal compartilhar. A gente só consegue compartilhar algo quando é verdade, né? Então, nós somos produto do produto, lógico, e como que eu posso trazer isso de uma forma leve para minha audiência? Compartilhando. Olha, depois que eu comecei a usar esse creme dental, eu percebi que, nossa, eu não tenho mais problemas com afta, né? A gente sabe que depois do creme dental a gente não tem mais afta na boca. Olha que interessante, né? Então, compartilhar o que faz bem para você, com certeza alguém vai se identificar e
como eu falei, a venda vai ser consequência disso, tá? Eu sempre falo que o produto tem que ter produto em ação, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo. Se você tem clientes ou amigos, parentes, né, que utilizaram algum produto ou utilizam, pega um feedback dele, pega pega o que que ele achou. Por quê? Porque eu falo que isso aqui é como se fosse prova social. É diferente eu estar aqui falando, né? Quando a gente compartilha é algo que alguém usou, algum cliente falou, é diferente. A gente fala, né? Como eu falei, a gente chama de prova social. Então, por exemplo, traz um amigo ou um cliente, né, que está usando, né, o produto e grava um vídeo rapidinho. Olha só a legenda que eu vou dar dica para vocês. Olha só a transformação do meu amigo. Ele me contou que desde que começou a usar a nossa linha de cuidados com a pele, a autoestima dele deu um salto. Que orgulho! Olha só, não precisei em nenhum momento falar nada. Eu apenas compartilhei o que o meu amigo falou. Lógico, né? Sempre, principalmente porque estamos nas redes sociais, peça permissão antes de divulgar algo, né? Porque isso é muito importante. É como se você se importasse com o próximo, né? E não simplesmente quisesse divulgar para vender. Então, aqui, o produto em ação, eu falo, o que as pessoas estão falando disso? O que as pessoas falaram de um produto que você indicou? O que as pessoas falaram né? O que as pessoas falam do negócio? O que tem transformado na vida delas? Olha só que interessante. Você traz para o seu negócio segurança. Você traz para o seu negócio autenticidade. Você traz para o seu negócio o feedback de pessoas falando. Então, se tem pessoas falando, opa, é verdade, né? Então, por mais que né, a gente tenha credibilidade, as pessoas gostam do que a gente fala, é muito importante a gente passar a opinião do que estão falando. Inclusive, no Instagram, não sei se vocês perceberam, mas está muito em alta, a questão de mini criadores de conteúdo, né? Ou seja, não é mais aquela pessoa famosa que é paga para falar do produto. Pelo contrário, são mini influenciadores, nem precisa ter muito seguidor, mas que fala a verdade. E isso trouxe muito mais conexão. As grandes marcas perceberam que aquela dona de casa, por exemplo, que tem 1.000 seguidores, a palavra dela vale muito mais do que aquela pessoa que tem 50 mil seguidores. Por quê, gente? Porque é audiência, é público, né? Então, eu sempre ensino aqui para vocês, quem é o seu público? Com quem você quer falar? Para quem você fala? Para quem você vende? Tem que falar a linguagem dela, né? Porque não adianta, por exemplo, o meu público ser médicos e eu ficar falando sobre coisas que não tem nada a ver com médico, né? Então não vai fazer sentido. Então por isso que é muito importante você conhecer seu público. Para quem você vende, né? Quem é a sua persona? Quem é o seu público ideal? Se você ainda não sabe, tá tudo bem. Eu vou ensinar vocês, né? Como você vai criando conteúdos, você vai percebendo que o que vai dando mais curtidas, mais comentários, mais inspiração, opa, talvez ali é o seu público ideal, tá? Deixa eu passar esse slide. Vocês estão gostando? Vão comentando aí. Ai, eu não tô conseguindo ver os comentários. Mas não tem problema, eu vou. Depois eu vejo se eu consigo entrar aqui. Bom, eu vou dar algumas dicas de conteúdo, tá? Primeiro, é muito importante que você faça perguntas na legenda. Toda vez que você vai postar algo, faça uma pergunta. Eu vou dar um exemplo, tá? Aqui eu coloquei, em vez de compre nosso kit de cuidados com a pele, troca isso. Coloca qual é o seu maior desafio na sua rotina de skincare. Me conta nos comentários. Sempre que você posta algo, você tem que pedir uma ação no final, né? E geralmente não é muito legal quando a gente quer focar só, sabe? Compre aqui, né? Peça aqui já o seu. Não, peça uma ação diferenciada, ou seja, deixa a pessoa comentar, deixa a pessoa falar, entendeu? Então aqui eu coloquei um exemplo bem legal que vocês podem utilizar. Então a partir de agora, todos os seus posts coloca no final é,
peça, né, uma ação da pessoa, algo que ela vai dar a opinião dela pessoal, né? Por exemplo, muita gente, não sei se vocês percebem, grandes Instagrams que colocam, comente aqui se você prefere esse ou esse. A pessoa vai lá e comenta. Ó, se bater não sei quantos mil comentários aqui, eu vou liberar a aula grátis. Por quê, gente? Quando você cria ação dentro do seu Instagram, o algoritmo, ele entende que aquele conteúdo foi bom. Primeiro, ele vai entregar muito mais, organicamente, tá? E segundo, né, você mostra para sua audiência que está preocupada com a opinião dela, que é importante. Você quer conhecer ela, né? Então, utilize isso, tá bom? Então, é uma dica bem legal. Coloque perguntas na legenda. Fechou? E lógico, né? Use enquetes nos seus stories. Não só enquetes, tá? Mas caixinha de pergunta, enquete, marque sempre os lugares que vocês vão. Coloca lá oculto, mas faça isso. Tudo que tá lá na configuração dos seus stories não é à toa. Ele tá lá por algum motivo. Ele entrega mais. Quando você tem interação dentro da sua rede social, o algoritmo entende que foi bom. Ele vai entregar organicamente para seguidores que não te seguem. E aí, se o seguidor gostar, com certeza você vai ganhar seguidores. Então, sabe aquele como chama? Tem um emoji, a gente chama emoji de reação. Esse emoji de reação, quando você posta alguma coisa e coloca ele, as pessoas não clicam nesse emoji. Isso não é à toa. Quando tem bastante gente clicando nesse emoji, o Instagram está entregando o seu post para mais pessoas. Fá, mesmo que dura 24 horas, mesmo que dure 24 horas, tá? O importante é a ação dentro do seu Instagram, tá? Então, coloque enquetes, coloque. E aí, você sabe que a enquete você não precisa colocar apenas, né, o que você quer. Você vai colocar ali quantas opções você quer. Você que vai induzir o seu seguidor ao que você quer que ele responda, tá bom? Não necessariamente é sim ou não. Você pode colocar sim e com certeza, tá bom? Então, a enquete também serve para você conhecer o seu público. Muito bom, tá? Vamos passar para o próximo. Opa. E eu falo muito sobre o poder do um a um. Muitas pessoas, e isso é um grande erro que eu vejo cometer, é a questão de não responder. Não responde. Ah, eu sou muito esquecida. Ah, eu sou avoada. Não pode. Você precisa começar a se preocupar, porque as pessoas, quando elas vêm aqui no seu Instagram comentar, curtir, mandam alguma coisa, elas perderam um tempinho delas ali para você, certo? Então, nada como ter a troca de volta. Então, o poder do um a um, responda os comentários. A pessoa mandou alguma coisa lá, mesmo que for um emoji, responda. É muito importante isso, tá? Porque a pessoa se sente valorizada. É muito engraçada essa questão. E também no direct. Todo mundo que te manda uma mensagem no direct, fica de olho lá. Às vezes seu direct tá oculto, né? Tem mensagens que você não acessa, vai dar uma pesquisada lá. Pode ser que tem mensagens que você está recebendo que você não está nem vendo. É importante você ir lá e responder. Traga essa pessoa para perto de você, né? Eu sempre falo, ó, o segredo é transformar o like em um olá, né? Ou um comentário. E é exatamente isso. Traga para perto. Fá, como que eu faço para, né, aumentar o meu engajamento? O comentário, por exemplo, eu vou dar uma dica bem legal aqui, tá? Quando você postou um vídeo lá seu, teve 3 comentários. Se você responde esses comentários, eles viram 6. Ele dobra. E o Instagram, ele não entende que foi o seu comentário, ele entende que é um comentário. Então ele computa 6 comentários ali. E ele vai entregando mais. Quanto mais comentários, mais o seu conteúdo vai ser entregue. Isso eu tô falando de forma orgânica, tá? Então, gente, tem muita gente que esquece de responder, nem liga, não. Percam 15, 20 minutinhos do seu dia, mas responde, né? Porque isso também ajuda não só no seu engajamento, mas a pessoa também fica muito feliz com o seu retorno, tá? E eu sempre falo que no direct você pode mandar áudio agora, mande áudio curtos ali, né? Só para trazer essa pessoa para perto, ela saber que não é um robô, que é uma pessoa ali, tá bom? Bom, deixe de lutar contra o algoritmo, né? E aprenda a jogar o jogo.
Muitas pessoas mandam mensagem, ai, o meu Instagram acho que flopou, meu Instagram, meu conteúdo não tá muito bom, não consigo identificar isso. Mas vamos lá. Primeiro você tem que jogar o jogo do Instagram. Antes, se eu tivesse falando isso aqui há mais ou menos um ano atrás, o que mais estava em alta era vídeos. Hoje, vídeos profissionais. Hoje não. Os vídeos caseiros estão muito mais em alta. Então você vê que perde um pouco aquela superprodução, uma coisa mais dia a dia, uma coisa mais gravada sem intenção, é muito melhor. Então você entender o jogo do Instagram, isso é muito importante, né, das redes sociais em si. Então, pare de lutar contra, né? Jogue a favor. Como? Fazer conteúdos relevantes, né? Eu falo, seja relevante. O seu conteúdo, ele precisa fazer parte aí do dia a dia das pessoas. As pessoas precisam de você, mas você precisa saber se posicionar. Então, a criação, né, o jogar, aprender a jogar o jogo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim, ó, você precisa estar atento a tudo que está acontecendo no mercado e trazer para o seu negócio, né? Qual é a maior dor hoje do seu público? Talvez é não ter tempo com a família, né? Tá trabalhando demais e mesmo assim tá precisando fazer milhões de renda extra. Você tem a solução na mão. Então vamos trazer isso para o seu negócio, né? Então, através de tudo que eu falei, postagens no Reels, no feed, né? Fotos, carrossel, nos seus stories, conta diariamente ali como que tá, né? Como que é o seu dia a dia, como que você resolve um problema. Conte histórias, né, para gerar conexão. E jogar a favor, eu até separei aqui, ó. Pare de criar para o passado, né? Começa a criar para o agora. Nós temos que focar o agora, né? O que está em alta? O que as pessoas estão buscando nas redes sociais? O que as pessoas estão buscando? O que poderia ter no seu perfil que vai ser relevante para ela? Pensa nisso. Às vezes a gente está tão focado em querer mostrar só o benefício do suco e esquece de milhões de outras coisas que você poderia compartilhar, né? Não só em termos de negócio, mas em termos de produto, enfim, muita coisa. Então, sai um pouquinho né? Sai um pouquinho da caixinha e começa a pensar com uma visão mais ampla para o seu negócio, tá bom? Eu falo que a Forever é uma empresa muito moderna. A sua comunicação também precisa ser. Então, a gente tem que parar de se preocupar com termos muito técnicos, né? Às vezes a gente quer falar, por exemplo, de coisas que a pessoa não vai entender. Por exemplo, mais de 300 nutrientes em tais vitaminas, não sei quantos aminoácidos. Mas, gente, vamos lá. Será que todo mundo entende quando a gente fala isso? Ou a pessoa apenas quer saber para que serve, entendeu? Então, a gente tem que trazer essa comunicação mais leve, né? Eu falo muito que médicos, eles querem trazer tantos termos técnicos aqui que às vezes a gente não entende, certo? Então, quando que o médico se conecta mais? Quando ele fala a linguagem mais popular. Então, é exatamente para o nosso negócio. Nós sabemos muito o que nosso negócio faz, os benefícios que traz, né? Em todos os sentidos. Mas será que o seu público entende? Né? Então tem que trazer isso de uma forma mais leve. Por isso que eu sempre falo, não crie para o passado, né? Crie para o agora. Viva o agora, certo? E é muito. Eu sempre falo por quê? Ficar, né? Tendências de áudios é muito bom. Sempre tem. Como que eu vejo, Fá? Quando você coloca na musiquinha, tem uma flechinha para cima. São áudios que estão em alta. Você utilizando esse áudio, ele vai entregar para mais pessoas, inclusive as pessoas que utilizaram esse áudio. Se o conteúdo for bom, ele fica, ele dá engajamento, tá? Então é muito bom ficar atento, né, a tudo isso. Usar músicas e áudios que estão em alta para fazer vídeos, né, curtos sobre a Forever e a sua rotina, tá bom? Opa, peraí que passou aqui. É, Então, eu vou dar um exemplo, né? Um vídeo de troca de roupa, mostrando a transição de um dia super cansativo para um momento de autocuidado com Forever. Olha que legal, né? Você chegou super cansada, mas o seu momento de ufa, né? Tá tudo bem, agora é o momento mais maravilhoso do dia, pronto. Você vai mostrar o autocuidado que você tem
com os produtos Forever. Entende como que é a cabeça de um criador de conteúdo? Você não pode simplesmente chegar e querer mostrar, mostrar, mostrar. Não, de uma forma muito simples. Mostra como que é o seu dia a dia mesmo, né? O que você vive real. Isso faz toda diferença, tá bom? Separei uma outra dica aqui também. Peraí, o próximo. Aqui. Os desafios do momento, né? Participe dos desafios que viralizam, né? Mas com a pegada Forever, lógico. Então, por exemplo, você viu lá um vídeo que tá em alta, né? Talvez algo que chama muita atenção das pessoas, as pessoas estão repetindo e fazendo igual. Traga isso para você como um desafio seu, né? Um desafio em alta. Então, por exemplo, um desafio de 5 dias de autocuidado, usando uma trend, né, de áudio, ou até um desafio de alimentação saudável. Ou seja, mostra, né, o que você usa. Aqui, por exemplo, eu vou falar. Eu vou fazer um desafio aqui de 5 dias cuidando da minha pele para vocês verem a diferença. Mostra, mostra esse cuidado, mostra todo esse carinho que você tem, mostra os produtos, né? De uma forma bem natural, né? O que você já está acostumado a usar. E aí, você traz isso para o seu dia a dia. Você traz isso para sua audiência. Além de você divulgar, você está influenciando a pessoa a querer isso, né? Por exemplo, esse vídeo que eu coloquei é da limpeza de pele, né? Que todo mundo conhece. A eliminação de cravos sem dor, né? E toda vez que eu vou falar dessa máscara, eu falo isso, né? Da eliminação, né? Tirar cravo sem dor, o que todo mundo sofre. E aqui de uma forma mais natural. Então, assim, é muito legal porque eu trago isso para a realidade, né? Eu não gosto de ficar sofrendo. Então, eu achei algo que me ajudou bastante, né? E então dá para fazer de vários sentidos, gente. Para você que pratica exercício físico, como você tem mais gás, mais ânimo para treinar? Arginina, o V-Force, né, mostra o seu antes e depois, por exemplo, utilizando o Ultrabody. Olha que interessante, tá bom? Então isso tudo traz só benefícios para o seu negócio. Só, né, eu falo só engajamento, só curiosidades. E chega um momento que a pessoa com certeza vai querer usar o que você usa, porque chega um momento que ela fala: "Meu, olha a pele dela. Olha o corpo dela. Olha, ela começou a treinar tem 10, 15, 20 dias. Olha só como ela já emagreceu." Entende? E não é só isso, né? A questão mesmo de emagrecer com saúde, né? Sem esses hackzinhos, o que tá tão em alta, né? Monjaro lá, né? A canetinha. Mas nós temos produtos excelentes, naturais, que não agridem a natureza, não é testado em animais. Traga isso para o seu negócio. Fale mais, conte mais. Isso traz diferença também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma dica aqui. Peraí. Bom, e lógico, eu sempre falo que a gente tem que ficar atento, porque isso aqui é uma dica bem legal, tá? Você já parou para ver o que as pessoas estão pesquisando no Google? Né? As pesquisas do Google revelam o que as pessoas mais estão buscando. Então você traz isso para o seu conteúdo. Como que eu sei, Fá? Digita lá no Google alguma palavra, as palavras que aparecerem primeiro é exatamente o que as pessoas mais buscam, tá bom? Então você pega esse tema e traz para o seu negócio. Então fique de olho no que as pessoas estão buscando, porque isso é uma forma de você trazer conteúdo para o dia a dia, para a realidade das pessoas. Lembre-se da solução que você tem para o problema dela, certo? Então, se a pessoa busca por receitas, né, com colágeno ou cuidados com a pele no inverno, aumenta, né, isso aí. E realmente as pesquisas, elas é muito engraçado, porque quando você pesquisa, não começa a chegar um monte de conteúdo para você, é a mesma coisa. Você vai criar esse conteúdo, as pessoas que pesquisaram por aquele tema, você pode ter muita chance de entregar o seu vídeo, o seu conteúdo, o seu carrossel, tá bom? Bom, o seu negócio não é sobre posts, né? É sobre pessoas. Isso aqui eu sempre friso. É muito importante a gente não esquecer que aqui a gente não está falando né, só sobre fazer vídeos bonitos ou, né? Não, a gente está falando aqui sobre pessoas. Você é uma pessoa, você é um ser humano que tem necessidades.
Então, pense agora ao contrário. Qual é a necessidade que você gostaria de ver nas redes sociais? Se você visse um vídeo, o que chamaria atenção em você, né? Então faça isso para o seu negócio, tá bom? E como eu sempre falo, né? Pessoas se conectam com pessoas e não com coisas. Então, às vezes a gente está tão preocupado em querer mostrar somente o produto, mas esquece que existe uma pessoa por trás disso, né? Existe uma história, uma vivência, um uso, né? Um feedback, um autocuidado. Então, conta isso, tá bom? Lembre-se, porque sempre tem alguém precisando do seu conteúdo. A tecnologia, eu falo que é sempre apenas uma ferramenta, né? A conexão é a sua verdadeira moeda. Então, utilize isso a seu favor. Como eu disse, você é única, né? Único. Então, faça isso. Alguém precisa de você. Se você tem muita dificuldade em criar conteúdo, começa com esses pilares que eu ensinei aqui para você, que você vai ver que você de uma forma mais leve vai trazer o quão Forever é maravilhoso e as pessoas vão entender de uma forma mais clara. Então, eu falo para não fique esperando, né, a permissão. Comece logo, comece hoje. Já se organiza. Eu, Fabi, eu tiro um dia na semana, ou às vezes até quinzenal, para gravar vários conteúdos e depois ir soltando aos poucos, né? Às vezes a rotina é muito corrida, né? O que eu mostro nos meus stories é uma coisinha ali, né, bastidor, meu dia a dia. Às vezes acontece alguma coisa, eu trago isso, tal, experiências, momentos, mas os vídeos ali, que eu sei que toma muito tempo, eu tiro 1 ou 2 dias, né, no mês e gravo vários. Isso também ajuda bastante, tá bom? Eu falo que o primeiro post não precisa ser perfeito, fato, precisa apenas existir. Você precisa começar, tá? E seu próximo cliente está a uma história de distância. Então, gosto muito dessa frase. Por quê? Às vezes você tá tão preocupado, ai, será que eu preciso fazer cabelo? Ai, será que eu preciso me maquiar? Ai, eu não tenho roupa para gravar vídeo. Será que é isso mesmo que tá impedindo você de criar conteúdos? Porque se for, esquece. O mais importante é você meter a cara. Veste o seu negócio, veste a camisa, crie conteúdos, mostre o porquê você iniciou nessa jornada, o que te transformou, quem era você e quem você é hoje, né? O nosso negócio, network marketing, eu falo que ele é um dos únicos que mais evolui o ser humano, em todos os sentidos, né? Eu mesma falo por mim. Se vocês soubessem o quanto eu era tímida, eu até falo, eu andava olhando para o chão de vergonha que as pessoas me cumprimentassem, eu tinha medo. Olha só, e hoje eu tô aqui falando com vocês através de uma câmera, falando para o maior número de pessoas. Então, curta esse processo, vai aos poucos, né? Aos poucos você vai desenvolvendo habilidades. Não tem que saber, isso aqui não é dom. Ai, você tem dom de falar. Não, 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 não. Isso é treinável, eu falo, né? Então a gente tem que estar aberto para aprender, aplicar e se desenvolver mesmo. Então, não fique esperando o perfeito, vai lá e faça. E eu vou desafiar você hoje a criar um conteúdo no Instagram e me marcar, tá bom? Pode ser nos stories, aonde você quiser. Mas não fique pensando, vai lá e faça. Porque eu tenho certeza que a hora que você contar a sua história, de tudo que você já conquistou, de tudo que você transformou, de pessoas que você ajudou, você vai começar a tocar vidas. E tocar vidas é o que o nosso negócio faz, né? Então, eu quero. Deixa eu ver, acho que eu terminei. Quero aqui deixar meu imenso agradecimento por vocês estarem comigo essa manhã. Eu espero que eu Eu possa espero ter que eu possa ter compartilhado, compartilhado, né? e que vocês consigam entender tudo que eu passei para vocês. Se precisar de alguma coisa, sabe onde eu estou. E eu quero ver muitos conteúdos legais, inclusive porque já estamos sabendo aí que Forever vai começar a ter creators, né? Então, é o momento da gente se desenvolver para essa ferramenta que eu falo, ela é mais uma aliada para o seu negócio. Então, é, não encare o Instagram como algo difícil, como algo chato. Não, ele é seu aliado, ele é um sócio.
ele apenas é mais uma perninha, porque o nosso negócio, ele nunca vai parar. O relacionamento um a um, o network na rua, nos eventos, nos lugares que você vai, conexão com pessoas presenciais, isso nunca vai acabar. Mas o digital veio para nos ajudar, para acelerar esse processo. Antes eu estaria falando isso aqui para uma pessoa. Hoje eu estou falando para várias pessoas de uma única vez. Então, quando você for criar conteúdo, lembre-se, alguém precisa desse conteúdo, alguém precisa dessa mensagem. E aí tudo vai fazer mais sentido e as coisas vão se tornar mais leves. Como o seu Rex Mal sempre fala, o importante é estar feliz. Então, eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Quero ver esses conteúdos saindo do forninho e conte comigo, no mínimo para sempre. Um grande beijo.